Após a tragédia de alguns dias, Israel e o grupo terrorista Hamas voltaram ao combate na faixa de Gaza. Em sua primeira entrevista após a retomada do conflito, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o país vai continuar a guerra até alcançar todos os seus objetivos. E para falar sobre essa tensão no Oriente Médio, recebemos aqui no Fast News o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Muito boa tarde para você. Muito obrigada também já pela gentileza de nos atender neste domingo. Qual que é a perspectiva, então, de avanço da guerra nos próximos dias? Existe já a possibilidade de mais dias de tréguas em troca desses reféns? Soraya, boa tarde a você, ao Dantas, ao assinante da Jovem Pan. Eu tenho analisado, junto com os meus alunos no IBMEC, os professores, a gente tem analisado que o conflito pode estar caminhando para não vou dizer uma solução, mas eu sinto que o Hamas começa a perceber a eficiência das Forças Armadas israelenses, principalmente no tipo de incursão terrestre que fez Israel, que foi bem feito, foi em grupos separados. Israel já está também buscando alvos militares, infelizmente que esses alvos militares acabam envolvendo civis, mas alvos militares no sul. Então, eu sinto que o Hamas está percebendo um certo esgotamento na sua capacidade de resistência, mesmo se aproveitando da infraestrutura, dos túneis, da cidade muito espremida, das cidades muito espremidas em Gaza. Então, começo a vislumbrar um cenário prospectivo que não é infalível, mas começo a perceber que o conflito pode estar perdendo força, principalmente a partir do Hamas, a partir da condição de reação do Hamas. Por isso que o Hamas já disse, por esses dias, eu acho que foi até hoje mesmo, que não vai negociar mais reféns se não forem em troca, né, do fim do conflito, do fim da postura militar de Israel dentro de Gaza. Isso já mostra que o Hamas está, com toda certeza, porque é uma guerra assimétrica, está sentindo muito mais do que sente Israel. O Hamas não está conseguindo reagir. A gente percebe isso também com relação à necessidade de tréguas, que o Hamas dias de tréguas, que o Hamas está aceitando com muita facilidade na negociação. Por quê? Muito em função da política dentro de Gaza. Se o Hamas controla, em alguma perspectiva, do ponto de vista político-administrativo, Gaza, a população dos palestinos que vivem em Gaza deve estar pressionando 24 horas por dia as autoridades do Hamas, aquelas autoridades que trabalham mais nesse foco da administração de Gaza. Então, como eu vejo a dinâmica daqui para frente, um enfraquecimento na capacidade de reação do Hamas, e por isso que Israel continua com um discurso duro, porque Israel não quer perder o foco nessa ideia de dizer que vai eliminar o Hamas. Não vai conseguir eliminar o Hamas, porque o Hamas é um grupo muito grande, com muitos simpatizantes, mas vai anular a capacidade de resistência do Hamas. Isso é bem possível. Professor, o senhor vê, então, portanto, o Hamas mais acuado e, nesse sentido, já é possível imaginar uma vitória? Já dá para dizer em vitória de Israel em questão de tempo? Pode-se dizer isso? Ou o Hamas ainda pode ter chance de fazer frente aí às tropas israelenses? Não, eu acho que o Hamas está acuado, você colocou bem, acuado, espremido dentro de Gaza. A questão é que se o objetivo estratégico de Israel for eliminar, terminar com a atuação do grupo Hamas dentro de Gaza, esse objetivo estratégico vai ser difícil. O que eles vão conseguir é anular a capacidade de novos ataques do Hamas, pelo menos ataques organizados como foram aqueles daquele final de semana, quando tudo começou, né, em outubro. Isso eles vão conseguir diminuir, desorganizar a capacidade de atuação militar do Hamas. Porque o Hamas é, antes de mais nada, um grupo militar, que inclusive se utiliza de ações terroristas numa perspectiva que para eles é favorável e faz parte da agenda militar do Hamas, por mais que uma ação terrorista sempre tenha que ser vista como uma ação ilegal, mesmo em tempos de guerra. Você vê que foi alguma pressão interna ou até a pressão externa que fez com que Israel sentasse para negociar? Olha, a gente tem que perceber que Gaza não é formada por simpatizantes do Hamas. A Gaza é habitada por palestinos
Alguns devem conversar bem com as lideranças do Hamas no dia a dia, nas ruas, nas reuniões, nos encontros religiosos. Outros nem devem ter uma conversa com as lideranças do Hamas. Mas todos esses estão conversando entre eles, trocando informações nas ruas, nas vilas, nos bairros, e muitos devem estar pressionando o Hamas. Eu não consigo medir se foi a pressão internacional ou se foi a pressão dos próprios palestinos em Gaza que podem estar fazendo, Soraya, com que o Hamas perca eficiência de contra-ataque ou de resistência. Mas que a pressão interna dos palestinos contra a agenda do Hamas, que está expondo o território de Gaza, isso eu não tenho dúvida que pesou muito. E claro que os reféns estão sendo usados como um instrumento de pressão, né? Um instrumento agora que o Hamas tem. Então a gente nem pode esperar, ou o senhor vê ainda possibilidade de que haja novas rodadas de pausas humanitárias? Acho que podem ocorrer novas rodadas de pausas humanitárias, mas o Hamas já está mudando o quilate, né? Vamos dizer, o tipo de troca. Ele não quer mais trocar prisioneiros israelenses ou estrangeiros por novos prisioneiros palestinos que apoiam grupos radicais palestinos que estão presos em Israel. O que ele quer agora é trocar, a troca que ele quer é o fim da ação militar de Israel. E aí nós precisaríamos ter uma informação, Soraya, que a gente não tem, qual foi o número de baixas dentro das lideranças e da organização político-militar do Hamas. Eu não tenho essa informação, acho que pouca gente tem nos seus serviços secretos de Israel, talvez a CIA, né? Mas se eles já estão querendo negociar o fim da guerra, que pare a ação militar de Israel, e aí eles entregam todos os reféns, é porque eu percebo que eles estão perdendo muita capacidade de resistência, estão ficando com a capacidade de resistência e de contra-ataque muito baixa, porque não adianta apenas se proteger e resistir à incursão, principalmente do exército israelense. O que eles precisam fazer ao mesmo tempo, isso é típico de uma dinâmica bélica, é também atacar Israel. E eles devem estar perdendo muito essa capacidade, mesmo contando muitas vezes com alguns ataques do grupo Hezbollah no sul do Líbano contra alvos israelenses e de outros grupos radicais por aquela região, no Iêmen também. Esses grupos também, nos últimos dias, a gente percebe que ficaram diminuíram a dinâmica de escaramuças contra Israel. Está tudo muito com o Hamas. O Hamas está perdendo, não só perdendo capacidade dos aliados em ajudar o grupo Hamas, como também perdendo capacidade própria de resistência e contra-ataque às ações militares de Israel. Convidar para participar dessa conversa o nosso comentarista Cláudio Dantas, ele também vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. A gente acompanhou aí a nova visita do Blinken a Israel e ele enviou alguns sinais que estão sendo considerados por alguns analistas internacionais como sinais contraditórios, né? Ele diz que, de fato, o Hamas não pode permanecer no controle de Gaza, mas, ao mesmo tempo, também foi enfático aí para que Israel segure essa ofensiva, inclusive ao sul, né, por causa justamente da baixas civis. Então, minha pergunta é, o senhor acha que há uma retração do apoio dos Estados Unidos, do governo americano, ao governo israelense, ou é uma busca por um caminho para a solução final desse conflito? Quer dizer, Israel suspende a ofensiva militar, o Hamas entrega os reféns e uma força multilateral, o próprio Fatah ali assume, né, o controle da faixa de Gaza. Como é que o senhor interpreta essa situação? Excelente pergunta, Dantas. O que acontece é que o governo de Netanyahu não conversa bem com o governo Biden. Não é o governo ideal para Biden, né? Ainda mais num período de eleição, como já está vivendo os Estados Unidos da América, de eleição em 24, né? Não é o ideal para Biden ter uma liderança como a atual liderança do governo de Israel. Então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam descaracterizar essa liderança, considerando a liderança talvez radical demais, uma liderança de extrema-direita. Deve ter uma crítica dentro da conversa de bastidores sobre isso também. Mas você já colocou, o Hamas quer o fim das ações militares porque quer, na verdade, poder talvez se reorganizar,
para continuar existindo em Gaza, mas não vai conseguir administrar Gaza. Essa é essa outra questão. Quem vai administrar Gaza, deveria, na minha visão, é o Fatah. Porque o Fatah representa politicamente, inclusive nos fóruns internacionais, representa a autoridade palestina. Na Cisjordânia, mas Gaza é uma questão muito estranha, essa separação de território, mas Gaza, em tese, faz parte da autoridade palestina desde os acordos de Oslo, né? Então, quando houve a divisão, que eu achei uma divisão muito, muito ruim, venho discutindo isso com vocês aqui, muito ruim do ponto de vista geoestratégico, né? Então é isso, eu acho que o governo americano tem críticas ao governo de Israel, por isso que negocia, ajuda o governo de Israel nas negociações, mas vê muito também o lado da agenda política norte-americana, principalmente com Biden no poder e tentando a reeleição em 24, e ao mesmo tempo, nesse sentido, ajuda um pouco o Hamas, porque também faz com que o Hamas ganhe tempo para continuar tentando negociar trocas de reféns, agora tentando negociar trocas de reféns pelo fim das ações militares. Nesse sentido, olhando o xadrez, a sua pergunta é muito, muito legal, muito importante para os assinantes da Jovem Pan, porque mostra que o governo norte-americano, por mais que tenha, como política de Estado, tenha direcionado meios militares àquela região, inclusive 2 porta-aviões, existe ainda uma questão político-ideológica dentro da Casa Branca com relação a uma crítica ao governo de Netanyahu. Conversamos, portanto, com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais da IBMEC do Rio de Janeiro. Mais uma vez, professor, agradeço a sua participação e disponibilidade aqui conosco. Uma boa tarde, um ótimo início de semana. Soraya, um abraço a você, ao Dantas e a todos os assinantes da Jovem Pan.